colocar, então, para a gente começar esse debate? Isso aí também pode matar na raiz. Vamos começar esse debate colocando, então, a cronologia, assim, do que saiu errado nesse comando do Renato à frente do Flamengo. O time de 200 milhões estava ali, como ele dizia que se dessem na mão dele, ele seria campeão. Ele sai sem nenhum título e sai bastante questionado. A gente separou as seguintes situações. Ele começa a ser vaiado, ele começa a ser questionado nesse empate com o Cuiabá, em outubro, no Maracanã. E aí, alguns dias depois, 5 dias depois, ele tem a derrota para o Fluminense, que complica ali no Brasileiro. Aí tem a questão dele entregar o cargo depois da eliminação da Copa do Brasil. Vocês lembram disso, né? Que ele sai do vestiário falando assim, ó, não tô dando conta, então se quiser fiquem à vontade, meu cargo tá aqui à disposição. Aí os torcedores... Aí vem a sequência complicada, ó. O jogo contra o Grêmio, que os torcedores acusam o Renato de tirar o pé, aí ele perde a Libertadores, demitido do Flamengo, a gente deu aqui a notícia ontem. No meio disso tudo, tem a vitória pra cima do Atlético Mineiro. E eu já começo a me questionar o seguinte, se essa vitória, aí tirando um pouco o foco do Renato e pensando no Flamengo, se essa vitória fez bem ao Flamengo, porque foi a vitória que manteve o Flamengo vivo no Campeonato Brasileiro, que deu uma mascarada no que estava antes daquilo ali e que levou o Renato ainda com possibilidade, até bem perto da Libertadores, no jogo contra o Grêmio, de ser campeão. Possibilidade matemática a gente sabe que ainda tem, né? Sim. Então, dito isso, comecem vocês a me contar o que aconteceu. O Zinho trouxe a informação. O vestiário não estava mais com ele, Pedro. Primeiro, os mais velhos em respeito a sua eu cedo aí, eu cedo pro A gente... Tudo bem, Dani, boa tarde pra você. Um abraço, Sormani, Zé. Facincani, ele tava dando comida pra cachorrinho ali, você viu? Biscoitinho. Eu espero que ele já tenha terminado. Mas tá viu como ele faz? Vida. Ele é um fofinho, você viu? Toma biscoitinho, vida. Você, Zé. Vida, dá beijinho pro papai. É bebê o nome dela. Bebê, vida, dá biscoitinho pro papai. Que deu lá, comidinha pra Sacinha. Beijo pro papai. Ele vida. de manhã hoje... Tem até vídeo do Zé. Com a Sacinha, ele falou assim, viu, dele? Sacinha, ó, pedacinho pra você, pedacinho pra Madoninha. Vocês não sabem o nome de cachorro de ninguém aqui nesse programa, né? Gostamos do cachorro, mas voltamos pra Não. Eu sei que é Sasha, mas é que ele adaptou pra ser mais fofinho. Sacinha, cara. Zé Elias é bem fofinho mesmo. A gente lembra a fofura dele. Eu gosto de tudo que é cachorro. Pra mim, se tiver Sasha, Madonna... E são melhores que os humanos, hein? Bem melhor. Então, mas isso posto, Dani, agora falando dos humanos e do Flamengo... Vamos lá, de futebol. Confusa. A gente vem falando, né, Dani? A gente vem falando há alguns dias aqui que os jogadores já não compravam a ideia do Renato. Sim. Inclusive questionavam se o Renato tinha ideia. O ambiente já não era o melhor. Então, e a demissão de ontem, ela não passa simplesmente por uma vontade da torcida, por uma vontade da diretoria. É uma vontade também do elenco, uma autocrítica do Renato, que sentiu que já não dava mais para ele. Até que quando o Flamengo anuncia, ontem Celeu bateu ali na hora assim que sai a postagem, é uma conversa entre as partes, não é um papo de demissão ou só do Renato querendo sair. E aí o Zinho traz essa informação que eu acho que é muito importante. Quando a gente julga que o ambiente ele começa a se deteriorar a partir não, ele já estava deteriorado, mas ele ganha um peso maior, ele fica mais complicado naquele dia contra o Grêmio e não necessariamente a notícia ela estava à noite, né, naquela postura questionada pela torcida, mas pela manhã. Uma semana de final de Libertadores, você marcar um treino para os titulares pela manhã. Claramente o foco já não era mais o brasileiro, até pelo time que vai a campo. Então o foco em tese estava na preparação da Libertadores de manhã. E você não comandar esse treino, aí é complicado, Dani. E aí não adianta também porque é uma cultura. É um Renato que sempre valorizou, um Renato que sempre glamorizou, podemos dizer assim, essa questão de não querer trabalhar 100% do tempo, que acha absolutamente tranquilo mandar o auxiliar para o jogo da Copa do Brasil, tratar como algo menos importante, independente se a vaga está garantida ou não. É um Renato que até pelas informações que te acompanhou, ele se dava folga também quando os titulares estavam de folga, ou seja, então quando a gente fala que ele não equilibrava a participação dos reservas, que ele não buscava soluções com os reservas, também tem disso. No dia que era para estar ali perto do treinamento com os reservas, ele estava de folga com os titulares. Então ele se julgava a parte desse ambiente. E é um Renato que aí eu considero que tenha sido a pá de cal, como o Zinho trouxe aqui na programação ontem, já vinha falando. Você não participar de um treinamento dos titulares na semana decisiva de Libertadores, os titulares já não estão comprando a sua ideia, você já não tem o melhor vestiário do mundo. Tudo isso complica, né, Dani? Então acho que ratifica o tal do ambiente que a gente falava entre os jogadores. Mas aí até a questão do ambiente, mas aí eu questiono por que a direção não tomou atitude. Eu tô com você, Zé. Se ela está vendo o que está acontecendo as coisas, se ela diariamente, ela está vendo, isso aqui não está dando certo, isso aqui não está dando, poxa, esse comportamento eu não aceito, isso aqui está errado. Pô, nessa semana do jogo contra o Grêmio, ele não ter o treino, a equipe está
faltando poucos dias para você ter um jogo de Mundial e aí você separa e você não aparece para o treino, peraí. Se ele fez isso é porque ele estava fazendo e ele tinha liberdade para fazer e nunca ninguém questionou. Sabe o que eu acho, Zé? Ele não teve, obviamente, a liberdade que ele teve no Grêmio, porque isso talvez ele não tenha em nenhum outro clube que ele vá treinar. Mas por ser o Renato, ele teve mais liberdade do que a maior parte dos treinadores vai ter à frente de um clube do tamanho do Flamengo. Sim. E aí é por isso que eu fico pensando assim, sendo o Renato, com a história que ele tem, jogador que ele foi, que aí dispensa qualquer coisa que a gente vai dizer, é o maior pecado dele perder esse elenco? Ele sabe como funciona o futebol. Então, Dani, mas aí tem... Eu sei que... Eu estou entendendo o que você está me dizendo, mas só que aí eu insisto na questão da diretoria. Porque ele poderia estar perdendo o elenco, mas só que a diretoria... Vem cá, Renato. Sim. Vem cá. Volta pro elenco. Volta pro dia a dia. Você está lá para isso. O diretor está lá para isso. Não é só para dar entrevista quando ganha ou quando perde. O diretor também é para dar uma enquadrada no treinador, falar assim, ó, não estou gostando do seu comportamento, não estou gostando da forma como você vem se comportando nos treinamentos, essa ausência nos treinamentos, ela é inadmissível. Você ganha, você tem que estar você tem que estar todos os dias ali, ainda mais nesse momento, numa pré-final de Libertadores, ele tinha que estar ali 24 horas, 30 horas por... E aí a gente percebe as diferenças. Você lembra que você me perguntou por que o elenco do Palmeiras foi pro Abel e por que o elenco do Flamengo foi pro Felipe Luiz? Sim. É isso. E eu acho que tem uma situação, né, Zé? Ela vem de tempos, né? O Renato foi contratado quase que com uma unanimidade ali naquele momento, tanto que fecha muito rápido. Ele chega em tese internamente, mais ou menos, né? Não, mas quando ele fecha rapidamente, que a diretoria aprova, vamos esquecer o que passou ali no início da gestão do Landim, o Marco de Braz fecha com o Renato, ele chega rápido e tudo mais. Ali já se deu um tamanho do Renato do Grêmio, não exatamente um Renato que chegava no Flamengo. A Dani fala também de que ele talvez tenha uma liberdade que outros treinadores não teriam no Flamengo. E aí eu pergunto, por quê? O que o credenciou para tal? O que ele fez como treinador no Flamengo, ou como profissional do Flamengo, ou como ídolo, que, com todo respeito, tem muita gente na frente do Renato, na história da passagem dele como jogador do Flamengo. Então, assim, é o que o Zé falou. Aí você chega numa situação que você não controla mais. Porque na terça-feira, antes da final, o que você vai fazer? Você vai cobrar? Não. Expor publicamente? Vai demitir? Então, assim, esse caminho ele foi sendo pavimentado. A diretoria do Flamengo, só para passar a bola para o Sormani, foram coniventes com isso. Ela se pautou lá atrás, quando esse grupo assumiu inicialmente o poder em 2013, que aí depois rompeu, aí o Landim assumiu a cadeira depois do poder. Ela se pautava sempre pelo livro do Fernando Soriano, né? Que a bola não entra por acaso. E ela também não deixa de entrar por acaso, né, Zé? Então não é só um detalhe aqui e acolá. E tem uma outra coisa, né? Se os jogadores já não estavam com ele, tinham que ter cobrado dele. Sim. Essas mesmas lideranças tinham que ter chamado o Renato e falar assim, vem cá, Renato, não estamos gostando disso. O que eles estavam esperando? Perder para poder a diretoria tomar atitude? Para se isentar dos problemas? Ah, não, o Renato não estava aqui, então a gente, poxa... não estávamos gostando da atitude do Renato. Por que não falaram antes? Sim. Por que não questionaram antes? Não perder uma Libertadores para chegar agora e essa notícia sair, não estávamos com o treinador, estávamos insatisfeitos. Isso. É por isso que eu estou falando, Sormani, que essa vitória para o Galo, que manteve vivo ali o sonho do título do brasileiro, pode ter mascarado muita coisa. Você geralmente coloca, né, que ele não teve muitos jogadores, tem toda essa questão, mas perder esse elenco era uma coisa que eu não esperava do Renato. Então, Dani, bom, primeiro, boa tarde para os companheiros, um beijo para você, para o fã do esporte também. Eu acho muito esquisita essa história que ele perdeu o elenco, eu acho. Não duvidando da informação do Zinho, pelo amor de Deus, hein? Mas eu acho que tem mais coisa por trás disso. Você consegue imaginar o quê? Não sei. Um jogador, como você falou, vivido, como o Renato Gaúcho, sabe? 30 anos de praia, como se diz no Rio de Janeiro. Foi praia demais, né? E eu não acho que ele perderia Ele nunca expôs nenhum jogador. Nunca. Nunca expôs o departamento médico do Flamengo. Nunca questionou o trabalho da diretoria. Nada. Como é que ele perdeu esse elenco? Porque ele deixou de dar um treino no dia que o Flamengo jogou contra o Grêmio? Eu acho tão pouco isso para perder um elenco. Eu gostaria de ouvir a versão do Renato um dia. Eu gostaria de ouvir. Ou do Marcos Braz, ou de algum jogador. Porque eu acho muito pouco. Eu não consigo enxergar aonde ele perdeu o elenco.
Aí eu não consigo enxergar, sinceramente. Ó, tem uma mensagem Só aqui. se ele, desculpa, Dani. Diga. Só se ele tentou mudar alguma coisa, aquilo que eu estava falando, olha, não vai jogar o Everton, vai jogar o Michael. Não vai jogar o Rodrigo Caio, vai jogar o Gustavo Henrique. Não vai jogar fulano, vai jogar Beltrano. Aí ele começou a pensar nessas modificações e tem uma Tramontina grande lá dentro do Flamengo, né? E aí a Tramontina se rebelou. E aí ele perdeu o elenco por conta disso. Porque ele queria fazer mudanças e não contou com apoio. Entendeu? Eu tenho um livro do Magic Johnson chamado Minha Vida. É muito bonito esse livro. E ele conta quando o Pat Riley, que era o técnico do Lakers, que tinha lá o Showtime, né? E ele falou assim, chamou o Magic, que estava no segundo ano só dele de Lakers, né? Era um gênio. Para mim foi o maior jogador que eu vi jogar depois do Michael Jordan. Falou, escuta, o time vai jogar agora para você e não mais pro Karim. E ele chegou e falou, você já falou isso pro Karim? Você tem que falar pro Karim isso. Você entendeu? Não adianta nada você fazer tudo isso se você não conversar com os caras. Então eu não sei como é que o Renato também conduziu esse processo. Porque isso é um processo que envolve muita vaidade. Muita vaidade. Os jogadores do Flamengo são vaidosos. E não à toa, são os melhores jogadores aí do futebol brasileiro. Você entendeu? E são requisitados dentro e fora de campo. Você vê como eles são queridos fora de campo também. Entendeu? Então, só se ele perder o grupo nessa condução. Nessa condução, de querer fazer mudanças e foi atropelando as etapas sem conversar com os jogadores. Ô, Facincani, tinha uma mensagem que me chamou a atenção, agora chegou a segunda. Eu vou ler as duas para você, para ver por onde você vai, em que linha você vai. O Paulo Hansel Borges, ele vai um pouco pelo que diz o Sormani. Ele fala assim, o interessante é que para apagar a crise, a mídia está desconstruindo a carreira do Renato. Não é o que a gente está fazendo. Agora ele não treina, agora ele não trabalha esquema tático, agora ele boicota o time. O sujeito está no futebol há mais de 30 anos, cortina de fumaça. E aí tem uma outra mensagem aqui que me chamou a atenção antes, que é a do Cláudio Fisch, Facincani. Esse elenco do Flamengo, comissão técnica e diretoria, tiveram experiência com Jorge Jesus, Domenech e Ceni. Técnicos com maior conhecimento técnico e tático. O Renato é a contramão dos antecessores. E aí, Facincani? Bom, chega um momento em que você precisa de uma evolução, certo? Essa evolução na carreira, ela passa muito pelo que se tem apresentado hoje no futebol. Se o futebol hoje aqui no Brasil passa a ter um pouquinho mais de estudo por alguns ou raros times que têm buscado as melhores ambições, entenda-se o Palmeiras, o Atlético agora do Cuca e como o Flamengo já teve, esse técnico precisa se atualizar um pouquinho, né? É normal, senão o tempo passa, esses caras ficam para trás e assim como outros que não se atualizaram, acabaram também ficando pelo caminho, mesmo tendo currículos 10 vezes maiores que o do Renato Gaúcho. Então não seria ele o senhor que passaria impune em relação a essa situação, né? O final de semana ficou muito explícito em relação a isso. Agora, a maior cobrança em relação a tudo isso está no senhor Marcos Braz. Cadê o senhor Marcos Braz para falar a respeito desse planejamento de futebol do Flamengo que naufragou em 2021, não só na parte de técnico, mas principalmente na gestão administrativa, na gestão de elenco, na gestão de atletas que ficaram chateados com decisões de um clube que pensou muito mais em fazer politicagem do que pensar de fato dentro do que interessa no futebol, que é você fazer um ambiente, principalmente uma profissionalização muito mais bem administrada, coisa que não foi feita, né? Cadê ele para fazer essa explicação? Um cara que pra mim parece que foi só um ponto fora da curva quando empresários chegaram ao Flamengo com o Jorge Jesus e que quando ele foi tomar a rédea, depois que ele perdeu o Jorge Jesus, se colocou completamente sem rumo e uma pessoa de questionamentos em relação às atitudes em que tomou e naquilo que pensou de futebol do Flamengo. Porque não basta só ter dinheiro e sair contratando, você precisa saber o que fazer e com quem você faz esse investimento que o Flamengo teve esse ano e o porquê desse investimento. Então esse é o cara que tem que vir a público, dar questionamentos e explicações ao torcedor do Flamengo. Porque uma coisa é a gente bater no Renato Gaúcho, e claro, muito também, porque ele se colocou nessa condição de crítica pelas atitudes e também por entrevistas catastróficas, mas outro é aquele que contratou o Renato Gaúcho mediante a esse turbilhão de situações e que antes do Renato demitiu 2 técnicos num período de 1 ano.
Então é esse o cara que tem que vir a público explicar pro torcedor do Flamengo o que aconteceu. Por que o Flamengo de 2019 ficou pelo caminho? Ou então ele foi só um ponto fora da curva com o Jorge Jesus e a sua comissão, e quando o Flamengo precisou andar com as próprias pernas sem o Jorge Jesus, esses caras se mostraram ineficientes e incapazes. O Facincani traz uma coisa que acho que vai na linha do que você tinha dito, né? O Marcos Braz estava no dia a dia, a gente pega aquele retrospecto ali, o Domenech, eu entendo que foi uma aposta equivocada e que veio sem experiência, muito mais por ser simplesmente um técnico estrangeiro e com proximidade ao Guardiola. Isso. E ficou pouco tempo e não ganhou nada. O Ceni, se a gente olhar o trabalho, é quem tem o melhor trabalho, só que também esbarrava na interna do departamento médico. Existem duas coisas assim, Dani, que dentro do futebol é uma coisa que acontece muito. O jogador, quando ganha muito, quando tem uma importância muito grande dentro do clube, ele se acha dono do clube. Ele se acha dono de todas as situações.